Ideias simples que poupam tempo e dinheiro. E também representam uma atitude inédita na Justiça Criminal de Rondônia, que resolveu um caso que poderia durar cerca de um ano e levou 30 minutos. O último dia 31 de agosto representou um marco para a justiça em Rondônia. A vítima de um furto tinha de comparecer ao julgamento, mas estava há 6 meses na Itália. A solução veio através de um aplicativo. Por chamada de vídeo, o processo, que poderia durar até um ano, foi resolvido em pouco mais de meia hora. Na parte criminal, o formalismo ainda é muito duro, né? O que nós, então, estamos vislumbrando como novidade é a utilização desse aplicativo aqui nesse processo, no processo criminal, onde o formalismo é mais rígido, né? Essa é a novidade. Porque o CNJ já permitiu a utilização, mas em outros processos, né? No processo criminal, onde se lida com um bem mais importante, que é a liberdade da pessoa, ainda não existe regulação. Então, nós estamos, na verdade, provocando uma situação para que depois o CNJ venha a regular, né? Eu vejo com bons olhos. Eu espero que eles também vejam dessa forma. As intimações via celular são situações que passam a fazer parte do dia a dia do judiciário. Mas essa foi a primeira vez que a ferramenta foi utilizada para colher um depoimento. Pensando nisso, a intenção da equipe do magistrado, formada por outras 10 pessoas, busca fazer uma provocação. A lei, ela não prevê a utilização desse aplicativo, mas também não proíbe. Então, é uma potencialidade a ser utilizada. Então, se a pessoa não estiver aqui na cidade, eu vislumbro como possível a utilização em várias situações. Quando nós utilizamos essa ferramenta para que a pessoa seja ouvida de outro lugar e que seja possível as partes, o Ministério Público e a Defesa, olharem o que está acontecendo, então não existe nenhum prejuízo, né? Essa questão de reproduzir o que aconteceu, ela fica de uma forma mais concreta até, né? E com o encurtamento do prazo, se realiza também até uma outra determinação constitucional, que a Constituição determina que o processo ele deve demorar pouco, duração razoável do processo, que a Constituição determina, né? E com essa utilização dessa ferramenta possibilita o cumprimento dessa ordem constitucional, né? Nesse caso, por uma questão de segurança, foi preciso enviar a localização e a apresentação do passaporte. Se fosse nas vias normais, seria preciso uma comunicação entre os ministérios das justiças dos países, uma pessoa com formação superior na língua estrangeira para fazer a transcrição das perguntas e o tempo para envio e recebimento, trâmites que poderiam levar até um ano, além dos gastos. No caso em questão, a autora do crime foi condenada à prestação de serviços comunitários por 2 anos. Olha, eu fico entusiasmadíssimo quando isso acontece. Quando eu vejo isso acontecendo, e principalmente porque a gente consegue ver um estado como o nosso, um estado pequeno, estado ainda rico em potencial, mas ainda pobre, estrutura muito pequena comparada com os demais estados. Nosso TJ é desse tamanho, perto de um TJ de São Paulo, de Minas, do Rio de Janeiro, não é? E aí você vê a gente em posição de vanguarda. E eu ia dizendo, não é só na questão do nosso judiciário, que já vem se tornando uma prática, mas em vários setores. Quer dizer, hoje Rondônia está à frente de vários estados na questão fiscal, por exemplo, né? Na questão das contas públicas. Enfim, Rondônia está hoje com a bola cheíssima, como se diz na gíria, né? No popular. Agora, o judiciário de Rondônia, ele vem marcando posições importantíssimas na comparação direta com os demais judiciários. É bom a gente lembrar, por exemplo, a justiça itinerante, começada aqui pelo desembargador Roosevelt, ainda juiz, me parece lá de Jaru, não é? E agora vemos o doutor Franklin Vieira, competente magistrado, que inova, que procura agilizar, que procura facilitar. E
certamente isso vai fazer escola no Brasil inteiro. Qual é a diferença você fazer, na prática, né? Você fazer uma audiência e ouvir uma pessoa, uma testemunha, quem quer que seja, um réu, por WhatsApp ou por teleconferência. O resultado no final é o mesmo. É o mesmo. Você for conversar com a pessoa. Nós já vimos aí a questão de 6 meses atrás, eu acho que um pouco mais, acho que foi em Alvorada do Oeste, um juiz nosso aqui, intimando o cidadão pelo WhatsApp também. Funcionou. Então isso, sabe, nos orgulha, porque quando nós precisamos ver as nossas instituições cada vez mais fortalecidas, em que a população possa confiar, e aí a gente dá esse exemplo. Quando eu falo o nosso judiciário, estou falando do Brasil inteiro. Não é de Rondônia não, que aliás, não tem os problemas que a gente vê em outros estados, graças a Deus. A celeridade, por exemplo, do nosso judiciário é algo notável. Já recebeu distinções em nível nacional na comparação direta com outros judiciários. Distinções dadas pelo próprio judiciário brasileiro. Então, isso é fundamental para que seja dado o exemplo, para que nós tenhamos as condições necessárias de ter uma justiça cada vez mais próxima da população e que ela seja ágil, que ela seja eficiente, que se possa cada vez mais confiar na nossa justiça. Eu tenho dito sempre aqui, e mais do que ninguém, de que a justiça, na verdade, não é a nossa última instância, como gostam de dizer, onde o cidadão vai buscar aquilo que lhe pertence, aquilo que lhe é de direito, que pode ser um bem, mas que pode ser a sua honra, pode ser a sua honradez. E eu sei o que eu estou dizendo, eu sei o que eu estou falando. Então, o judiciário não é a última, o judiciário é a única instância que existe para o cidadão buscar aquilo que lhe pertence, que é dele. E, pelo visto, nós estamos aí avançando cada vez mais e fazendo escola. O Brasil inteiro vai copiar, certamente, essa atitude do Dr. Franklin Vieira. Com certeza.